Olá, professor! Hoje a gente vai falar sobre programação na web, mais especificamente sobre noções de programação, principalmente voltada para jogos, né? A ferramenta que a gente vai ver hoje se chama Scratch, é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo MIT dos Estados Unidos, onde a ideia inicial deles é dar o start para que crianças aprendam a programar. Então, o Scratch ele é muito conhecido já na comunidade acadêmica, né? Ele já tem a sua versão em português, ele na verdade é um site de internet, né? Onde você faz o seu login, então você tem acesso a toda a linguagem de programação que ele tem ali, a exemplos que você pode, né, remixar, então eu posso pegar qualquer programa, né, ou qualquer jogo que alguém fez, e eu posso ver como é que aquela pessoa fez, eu posso modificar ele, eu posso salvar ele no meu computador, então é uma ferramenta extremamente interessante, né, aberta a várias possibilidades. Por ele ter várias possibilidades, né, a gente não vai gravar somente um vídeo sobre ele, a ideia é que eu faça vários vídeos sobre o Scratch, né, abordando algumas coisas relacionadas mais à programação, outras coisas relacionadas a como a gente pode montar um jogo, né, dentro dele. Então nesse primeiro vídeo a gente vai ver como é que é a interface do Scratch, né, como é que a gente acessa ele, como é que a gente faz para criar uma conta e como que a gente tem acesso, né, aos jogos, né, e a todos os elementos que já foram criados por outras pessoas ali. Posteriormente, né, a gente vai dividindo em módulos as gravações, né, com como criar um jogo, né, e coisas do gênero relacionadas a ele. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Então, pessoal, estamos aqui no site do Scratch, né? Então o endereço dele é scratch.mit.edu, né? Ele é um projeto do MIT, né? Com a ideia principalmente voltada para jogos, né? Mas não só jogos, você pode criar tutoriais interativos, né? Então a criatividade aqui de cada um em trabalhar, em desenvolver os projetos é o que manda, né? Então ele nos permite todas essas opções. Ele tem, né, o site já está traduzido para o português, então se vocês entrarem, né, no Scratch de vocês e ele estiver em inglês, basta vir aqui no finalzinho da tela, colocar aqui para português brasileiro que a gente vai ter, né, ele automaticamente vai voltar tanto os menus, né, vão ficar todos em português, as explicações, quanto a linguagem de programação que a gente vai ver depois, né? Então, como eu falei anteriormente, a ideia do Scratch é ajudar as pessoas, né, ajudar as crianças, os jovens, a entenderem um pouquinho de programação, né? E a maneira como ele trabalha é na ideia dos jogos, né, principalmente dos jogos e tutoriais interativos, mas também numa dinâmica, né, como ele está mostrando aqui, ó, e a gente vai ver lá dentro, de bloquinhos. Então você aprende a programar fazendo a junção desses bloquinhos. Cada cor desses blocos aqui, eles têm um determinado sentido, né? Então tem blocos que são condições, tem blocos que são números, tem blocos que são para mudar a cor de roupa, né? E assim por diante. Isso a gente vai ver depois em vídeos, né, mais para frente como que funcionam cada um deles. Mas para a gente dar uma ideia aqui de como funciona a interface do Scratch, uma coisa interessante é que para eu ficar mexendo nele, para eu usar os jogos ou para ver como ele funciona, eu nem preciso criar uma conta. Então aqui nesse momento a gente não vai nem criar uma conta, porque a conta, né, a gente ter uma conta aqui no Scratch é interessante quando eu estou fazendo um projeto, né? Então eu estou trabalhando num projeto, eu não vou terminar ele agora, ele fica salvo na nuvem. Eu também poderia fazer o download e salvar no meu computador, mas ele fica salvo na minha conta do Scratch. Como agora a gente não vai fazer nenhum projeto, a gente só vai olhar, então a gente não tem a necessidade de criar uma conta nesse momento. Para mostrar para vocês, eu vou procurar aqui, né, ele tem uma busca aqui em cima, né, um joguinho que eu gostava bastante da época do Atari, né, que talvez muitos de vocês conheçam, também já ouviram falar, que é o River Raid, né, que é um joguinho que a gente de aviões e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, ó, eu procurei River Raid e apareceram várias opções, né, de pessoas que refizeram o jogo do River Raid, né, no Scratch. Então, nós temos uma opção aqui, né, se vocês procurarem depois, vocês vão ver que tem várias pessoas que fizeram esse jogo. Então, por exemplo, aqui, ó, um jogo totalmente feito na plataforma do Scratch. Se eu quiser jogar, né, se eu quiser ativar o jogo, eu clico na bandeirinha verde, automaticamente aqui o jogo começa a funcionar, né? Então eu tenho a mesma funcionalidade que a gente tinha no console do Atari, né? Então cada um vai fazer o jogo da maneira como achar mais interessante, né? Então o aluno tem toda essa liberdade, tá? Então a gente pode jogar, só que o mais interessante aqui é que a gente pode também ver, né, entender como que essa pessoa fez esse jogo. Se eu clicar aqui, ó, em ver o interior, o que ele faz para mim? Ó?
ele abriu a interface de programação do Scratch e ele está me mostrando como que o jogo foi feito. Então, assim, ele está me mostrando o jogo e o que eu posso fazer. Eu posso remixar esse jogo, eu posso copiar ele para mim, na minha área do Scratch, né, se a gente já tivesse com a nossa conta criada aqui, e eu poderia alterar completamente o jogo, né, da forma que eu achasse mais interessante. Né? Então, como o próprio nome diz, eu estaria fazendo um remix. Então ele tem essa ideia, né, o Scratch tem essa ideia de cultura da participação. Né? Então, assim, todo mundo, né, que faz um projeto no Scratch, ele também está dando liberdade para que outras pessoas vejam aquilo que está sendo feito. Só para a gente entender a plataforma do Scratch aqui, é claro que a gente pegou aqui um jogo pronto, mas a gente poderia começar, por exemplo, do zero, né, com um projeto zerado, sem nenhuma opção aqui. Né. Como eu falei anteriormente, a minha ideia é gravar vários vídeos sobre o Scratch, então no próximo vídeo, quando a gente vai começar a falar efetivamente, né, de lógica de programação e tudo mais, a gente vai começar do zero. Mas aqui a gente está vendo um projeto. Então, o Scratch tem basicamente três partes aqui. Né. Ele tem o stage, né, que ele chama, que seria o palco, aonde as coisas acontecem, aonde eu coloco os meus objetos. Né? Esses objetos, eles são os atores. Então nós temos aqui, ó, os aviões, os barquinhos, né, e todos os objetos que aparecem no stage em algum momento, eles estão aqui, que eles são aqui, como ele está em português aqui, eles estão sendo chamados de atores, né? E aqui do lado nós temos os scripts, né, que é a programação. Então, cada um desses objetos aqui, ó, se eu clicar, cada um deles tem um script para eles, né? Tem, digamos, aquilo que eles vão fazer. E esse script, ele é feito como? Com a ligação desses bloquinhos aqui. Né? Então, uma das coisas mais legais do Scratch é justamente que ele torna a ideia da programação uma coisa bem lúdica. Né? Então, assim, a criança, o jovem, né, o adolescente que nunca teve contato com uma linguagem de programação, ele consegue, né, então assim, ter um entendimento, né, ter uma dinâmica um pouquinho mais, assim, uma ideia melhor de como se programa. Né? Então nós temos aqui, ó, tudo aquilo que é azul é movimento, tudo aquilo que é roxo é aparência, tudo aquilo que é relacionado a som é rosa. Né? Temos aqui aquilo que é relacionado a quando eu uso o mouse, né, quando o mouse faz alguma coisa, então ele é verde. As variáveis, né, elas são laranja. Né, eventos que eu possa criar, né, dizer para ele assim, ó, quando você pressionar tal tecla, quando você fizer tal coisa, né, eles são dessa cor aqui. Temos os controles, os sensores e os operadores matemáticos. Né, então, cada um deles é uma cor. E fica fácil, né, de você identificar, quando você olha o script, né, quando você olha a programação aqui, como que isso funciona. Né? Então eu estou olhando aqui, ó, repita até que, né, eu tocar no Sprite 7. Né? Então ele está dizendo para mim aqui que ele vai fazer, né, este bloco de programação aqui, né, se ele tocar aqui no Sprite 7. Se a gente procurasse o Sprite 7 aqui, né, ele é essa bolinha vermelha ali no meio. Né? Então quer dizer, fica fácil para a criança, né, ou para o jovem identificar, né, o que está acontecendo, para ele entender a lógica dessa programação, né, o que esses bloquinhos juntos eles acabam fazendo. E isso, né, se torna uma coisa muito bacana, né, porque você consegue tanto criar do zero, né, então pensando em sala de aula a gente poderia tanto dar um projeto para os alunos fazerem, como pedir que eles remixem um projeto, né, que já está no Scratch. Então, assim, as possibilidades que nós temos, assim, eu vejo como várias possibilidades interessantes que a gente pode fazer para trabalhar com o Scratch. Então, pessoal, é isso aí. Né? A ideia é que eu grave mais vídeos sobre o Scratch, mas se você gostou desse vídeo, né, compartilhe com os seus amigos, curtam o nosso canal, que isso só ajuda a gente a continuar fazendo vídeos para vocês.